Você não adora quando uma loira burra acha que tem o direito de enfrentar uma iraniana e dizer que ela não entende de verdade o que está acontecendo no Irã porque é propagandista? Você não acha incrível que Ana Kasparian ainda seja vista como uma porta-voz legítima, apesar de ter um programa chamado Young Turks, um grupo responsável por um genocídio há cerca de 100 anos? E ela ainda tem a audácia de se levantar diante de Eli Kalebon, que é iraniana do Irã. A família dela é do Irã. Ela é bem conhecida. E no programa do Piers Morgan, afirmar que Ana Kasparian entende mais sobre esse conflito do que Elika. Ah, me poupe, sua idiota. Olha, talvez se você pintar o cabelo de castanho, ganhe alguns neurônios a mais. Mas esse tipo de comportamento me irrita. E como vocês já sabem, a gente vai analisar isso, porque o Piers Morgan não consegue evitar de trazer esses idiotas de merda para debater com quem realmente entende do assunto, só para causar algum tipo de drama. Bem-vindos ao Pushback. Clica no botão de inscrever-se para a gente só assistir. Esse vídeo logo. Ana Kalebon, sinceramente, não consigo acompanhar onde estamos nessa guerra. Li algo hoje, acho que no Axios. Quero dizer, você pensaria... Desculpa, precisamos interromper. Você pensaria que Piers Morgan, como chefe de um programa de notícias, de um podcast, conseguiria acompanhar uma guerra. Não é tão complicado assim. Posso enviar um boletim informativo para ele, se ajudar. Foi relatado que alguém do governo Trump disse que Trump não está jogando xadrez em 3 dimensões. Ele está jogando xadrez em 12 dimensões, claro. E que ele basicamente lança todas essas coisas contraditórias porque quer manter o inimigo em dúvida. Agora, talvez isso seja verdade. Mas também pode ser, eu sugeriria como uma teoria alternativa, que ele se meteu em algo que rapidamente percebeu que não é uma boa ideia. Não porque derrubar o regime iraniano não seja uma ideia sensata em princípio, ou porque eles tenham sido um regime repressivo e horrível. Não é uma boa ideia, pois os iranianos revidaram de um jeito. Acho que foram surpreendidos pela dimensão. Economicamente, fechando o Estreito de Hormuz, atacando os estados do Golfo. E o efeito combinado disso foi um choque tremendo para a economia global. Então Trump quer sair, mas é muito difícil ver como ele consegue sair com uma alegação convincente de vitória. Essas são as teorias. Qual é a sua opinião? No fim das contas, minha opinião desde o começo, que mantenho até hoje, é que essa operação precisa ir até o fim, pois o pior seria a guerra acabar e o regime seguir no poder. Isso é pior do que se não houvesse guerra. Sobre o que estou aqui para fazer, ou o que Goldie está aqui para fazer, é representar. Você sabe, os sentimentos do povo iraniano e como nos sentimos sobre o que esses ataques militares estão fazendo, que estão mirando em um regime opressor, que, como todos sabemos, vem oprimindo o povo iraniano há 47 anos. Quanto à estratégia militar, isso não cabe a nós. Só podemos confiar que o governo dos Estados Unidos sabe o que faz e tem um plano eficaz para remover esse regime. Ok, mas me explica isso. Eu entendi. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Donald Trump disse ontem que a missão de impedir o Irã de desenvolver uma arma nuclear havia sido cumprida, que parece ser para onde ele está indo agora, como a justificativa total para a ação que ele tomou. Mas tem um problema. Todo o urânio enriquecido continua intocado no subsolo no Irã. A capacidade de transformar isso em arma nuclear segue igual ao início da guerra. Então, eu não entendo como Donald Trump ou qualquer outra pessoa, sinceramente, pode afirmar que impediu o Irã de desenvolver uma arma nuclear, quando todas as ferramentas de que eles precisam continuam exatamente onde estavam antes de tudo começar. Bem, essa é a pergunta que todo mundo está se fazendo, não é? A única coisa que sempre pedimos é que essa guerra seja levada até o fim e que esse regime seja removido. Nunca passou pela nossa cabeça que vocês parariam no ponto em que as capacidades nucleares deles fossem destruídas. Disseram que a guerra só terminaria com a queda do regime e rendição incondicional. Essa foi o único objetivo que nos apresentaram. Não sei o que dizer sobre isso parar antes da hora, justo quando eles estão bem. Tudo bem, vou chamar os outros. Quero dizer, Ana Kasparian, isso é realmente interessante porque, sabe, Elika está representando, refletindo ali o que tantas pessoas estão pensando, que é que as metas mudaram tantas vezes. No início, isso seria uma mudança de regime, e eles achavam que, ao eliminar a cúpula do regime, matando o Ayatollah e muitos dos principais líderes,
Então, naturalmente, e aparentemente foi isso que os israelenses disseram aos americanos, haveria levantes e o regime cairia. Nada disso aconteceu. Bem, vamos voltar um pouco e lembrar um pouco da história do que aconteceu. O regime islâmico começou a cair quando o povo realmente se levantou. Lembre-se, com todas aquelas pessoas sendo executadas, elas imploravam por ajuda americana. E os Estados Unidos hesitaram e pararam por vários motivos. Um dos principais foi que o Catar e a Arábia Saudita pediram para que eles não fizessem isso e disseram que não permitiriam que se envolvessem, etc. Israel não acreditava que conseguiria derrubar o regime islâmico como precisava. Assim, os Estados Unidos não atacaram quando provavelmente deveriam. Não falo como especialista militar, mas sim sobre a realidade psicológica do que vimos. As pessoas recuaram porque o regime islâmico foi tão severo que não sentiram que poderiam continuar resistindo. Lembre-se, há um bloqueio de informação no Irã, o que indica possível resistência dessas pessoas. Mesmo que não estejam, elas só conhecem a propaganda imposta pelo regime islâmico, sem saber o que realmente acontece. Então, por meses, nada acabou acontecendo. E, de repente, Trump decidiu que era hora de avançar e pressionar. O povo do Irã, com o regime islâmico sob ataque de vários lados, já não sente a mesma segurança para se rebelar. Mas é justamente disso que precisamos para encerrar a guerra. Não depende das decisões dos Estados Unidos ou de Israel, e sim do próprio povo iraniano. Por motivos totalmente legítimos, eles não conseguem, agora, se revoltar contra a República Islâmica. É isso que precisamos e que ela está dizendo. O que ela está dizendo aqui é um ponto mais importante, que o pior cenário seria a guerra parar agora sem que o regime islâmico seja dizimado, porque esse tipo de operação militar não vai acontecer de novo tão cedo. E o regime islâmico tem que cair. Ele simplesmente tem que ir embora. Caso contrário, tudo isso foi em vão. E ela está absolutamente certa sobre isso. Ela também está certa ao dizer: eu não sei o que dizer sobre as metas que estão mudando, as ambições nucleares versus as ambições reais. E eu tenho que te lembrar, essa é a estratégia do Trump. Ele mexe nas coisas que diz que vai fazer. Ele recua, ele muda. E é sempre para surpreender o inimigo. Sabemos se ele terá sucesso? Não. O regime islâmico é mais difícil de derrubar do que pensavam? Sim. Foi mais difícil do que entendíamos? Não. Qualquer pessoa que realmente entendesse o que é o regime islâmico, do que eles são feitos, quais têm sido suas capacidades nos últimos 47 anos, o que eles construíram, sabia que isso nunca seria algo rápido, de entrar e sair. Isso nunca foi o caso, mas é com isso que a gente se acostumou. E é por isso que ficamos impacientes em nossa cobrança. Achamos que tudo deveria acontecer muito rápido. O que me incomoda agora não é o que a Élica está dizendo. Embora eu não concorde totalmente com a percepção dela, entendo que é uma posição válida. O que me incomoda é o que está prestes a acontecer. Então agora eles mudaram, ao que me parece, para um plano diferente, que na verdade sempre foi o nosso objetivo: degradar o poder militar deles e impedi-los de construir uma bomba nuclear. Eles já fizeram a primeira parte, isso precisa ser reconhecido. Eles degradaram enormemente o poder militar iraniano, mas estão longe de impedir que o Irã desenvolva uma arma nuclear, caso o Irã decida fazê-lo, porque o urânio ainda está lá. Infelizmente, há dois países diferentes envolvidos nesse esforço para, eu acho, ou derrubar o regime no Irã, o que não vai acontecer, ou, você sabe, degradar as capacidades militares do Irã e sua habilidade de construir armas nucleares. Para os israelenses, nunca foi, jamais foi sobre armas nucleares. Nunca foi sobre degradar as capacidades militares do Irã. Para eles, sempre foi sobre mudança de regime. Mas para conquistar apoio ou fabricar consenso junto ao povo americano para uma guerra que todos sabíamos que seria um desastre, o povo americano foi alimentado com mentiras e todo tipo de alarmismo sobre como o Irã é uma ameaça tão grande que precisamos nos envolver e precisamos desarmar os iranianos. Eu realmente acho isso muito interessante, tá? Porque em todo lugar que você vai, as pessoas estão dizendo que Israel está perdendo a guerra de relações públicas, que eles estão perdendo a guerra de relações públicas, que não conseguiram convencer ninguém de nada. Mesmo assim, os principais críticos de Israel sempre se gabam de que todos os americanos conhecem Israel e que ninguém gosta mais de Israel. E todas essas afirmações feitas, não só pela Ana, mas em geral, de alguma forma, eles parecem acreditar que Israel tem essa habilidade inacreditável de manipular e influenciar os americanos em tudo,
menos em gostar de Israel, claro, né? É tão simples, é tão fácil, é tão óbvio. Israel faz o que quer, enquanto americanos são levados a crer que o Irã é realmente um problema. Talvez o motivo dos americanos é acharem que o Irã é um problema, sendo que sabemos que Israel não é bom em manipular pessoas online, coisa que Catar, Rússia e China conseguem fazer com sucesso. Talvez seja porque americanos foram mortos pela República Islâmica do Irã. Talvez seja porque as bases americanas foram atacadas por eles. Soldados americanos foram mortos por eles, etc, etc, etc. Talvez por isso os americanos vejam o Irã negativamente, pois observam a tomada de poder islâmica. De novo, Ana Kasparian. Ela trabalha para um programa chamado The Young Turks, que foi o grupo turco responsável pelo genocídio dos armênios. Mas essa é uma conversa para outro momento. Ela é claramente um porta-voz dessas pessoas, que são muito boas em espalhar propaganda. E então ela diz: claro, é sobre a agenda israelense, que era a mudança do regime islâmico. Talvez, antes de tudo, talvez, em segundo lugar, em terceiro lugar, onde quer que estejamos, talvez isso não seja algo ruim. Talvez a queda do regime islâmico seja, na verdade, algo positivo. E não se trata apenas de capacidades nucleares. O objetivo é derrubar a entidade que sempre tentará construir isso. Esses argumentos são superficiais e patéticos. São infundados, mas ela fala com tanta convicção que as pessoas acreditam ser verdade. Ok, como isso está funcionando para a gente? Não havia nenhum plano militar estratégico em vigor. Elika está no setor de propaganda e ela fica tipo, eu não sei. Não é meu trabalho pensar na estratégia militar. Não, Elika, é sim seu trabalho pensar na estratégia militar, porque você está defendendo algo que vai fazer soldados americanos morrerem. Isso vai fazer civis inocentes morrerem. Na verdade, isso está acontecendo agora mesmo, enquanto a gente fala. Você deveria se perguntar: há realmente um caminho confiável, um caminho militar que garanta o que quero, a mudança de regime? E, sinceramente, não há caminho. Ana Kasparian, você... Seja gentil, Meiraká, seja bondosa. Não precisa ser bondosa com pessoas más. Eu não preciso ser bondosa. Ana Kasparian, você chamou Elika Lebon de peça de propaganda. Elika representa o povo iraniano, não o regime islâmico, que claramente é o seu caso. Ela fala porque ama e se importa com o Irã. E você finge ser especialista militar, como se entendesse as Forças Armadas. Você é uma das pessoas por trás do incrível resgate do piloto. Você entende tudo e sabe a verdade. É chocante, gente. É realmente inacreditável ver que ela tem a audácia de chamar a outra de peça de propaganda, enquanto está aqui só para ganhar mais fama e poder falar sobre algo em nome da defesa dos americanos. Elika, na verdade, é americana e iraniana e sabe do que está falando. Não existe um caminho. Primeiramente, eu não tenho um caminho porque analisei a situação e percebi que o Irã tem um poderio militar formidável e que vocês estão colocando soldados em risco ao levá-los para lá. É isso que é uma guerra. Uma guerra é quando você coloca pessoas em risco para defender algo que realmente importa para você. Quando você diz, o Irã tem um grande exército, claro, é isso que acontece. Você tem que lutar contra quem tem forças armadas poderosas. Caso contrário, não seria uma luta. Seria só um boom, destruição. É isso que acontece. Mas você fica aqui dizendo, eu não quero machucar meus soldados porque sou americana. E quanto a proteger e defender seus valores? Onde isso foi parar? Você não se importa com os valores americanos. Então, obviamente, isso nem faz parte da equação. Você só interrompe e está fazendo isso agora. Por que você me interrompe? Pierce, vai intervir? Ela me interrompe até quando estou calado. Você perguntou qual é a sua estratégia militar e você nem tem uma. Então, Elika está obviamente certíssima. Que vergonha para Ana. Esse é um comentário justo. Vocês não deveriam se interromper porque não conseguimos ouvir nenhum de vocês quando fazem isso. Eu agradeço. É importante se perguntar, enquanto você defende uma ação militar, se essa ação realmente vai garantir os resultados que você está defendendo. E se você olhar para o cenário, se você observar o terreno no Irã, se considerar do que o Irã é capaz, o fato de que eles controlam o Estreito de Hormuz, você pensaria em todos esses elementos antes de sair falando sobre envolver os Estados Unidos em uma guerra que não vai garantir a obtenção de armas? Não suporto mais ouvi-los, especialmente Ana Kasparian. Ela me dá vontade de arrancar os olhos. Simplesmente
Não entendo como alguém pode se interessar por ela. Adoro o jeito que ela fala, tipo você olharia o terreno e entenderia o estreito. Ana, me diz, qual é a sua experiência em guerra marítima? Qual é a sua experiência em guerra de terreno geográfico? Sério? Você realmente acha que a América e Israel não tinham plano? Você realmente acha que foi assim que eles eliminaram a liderança no primeiro dia? É assim que eles estão conseguindo atingir todos os diferentes elementos. Uma guerra fica complicada, uma guerra fica bagunçada. Você queria que a América ficasse parada e não fizesse nada. Mas se eles realmente não fizessem nada, se fizessem qualquer coisa para ser tipo, não, totalmente limpo, fácil, acabou, tchau. Não é assim que funciona. Guerras têm vitórias e derrotas. E a pergunta é, quem realmente vai acabar vencendo no final? O que você está defendendo, Ana Kasparian, é que ninguém vença. Ninguém, nem o povo iraniano, nem a América, exceto a República Islâmica. Eles é que venceriam. O que ela está dizendo, o que Elika está dizendo, é que nós realmente gostaríamos de vencer essa guerra. E é assim que isso precisa acontecer. E a América precisa apoiar isso e dar suporte, porque todo mundo entende que a continuação da República Islâmica é um problema. Mas, no fim das contas, se você não apoia a América e é apenas uma porta-voz dos apologistas islamistas, como Ana Kasparian é, então você vai conseguir parecer super inteligente. Mas a verdade é que suas respostas e seus argumentos não têm conteúdo nenhum. É constrangedor, é horrível de assistir. Perdi neurônios ouvindo ela, mas ganhei ouvindo Elika. Acho que tudo se equilibra. Obrigada pela atenção. Lembre-se, tudo vai ficar bem.